dores com uma sensação de que o esôfago está pegando fogo, quais são os sintomas de refluxo gastroesofágico. E para tratar desse assunto, nós iremos conversar com o Dr. Luiz Almeida Filho, gastroenterologista. Bem, doutor, o que é exatamente o refluxo gastroesofágico? Bem, na verdade é uma doença, chama doença do refluxo gastroesofágico, e nada mais é que retorno do conteúdo produzido no estômago ou no duodeno, que é o início do intestino, para o esôfago e órgãos adjacentes, levando uma série de sinais e sintomas que a gente pode conversar um pouco sobre isso. Em uma situação de refluxo, o suco gástrico pode causar problemas sérios em outros órgãos? Pronto. A doença do refluxo, como eu defini, é o retorno desse conteúdo produzido pelo estômago pelo duodeno. Esse retorno pode ser ácido, esse líquido produzido pode ser ácido, pode ser fracamente ácido ou pode ser não ácido. E ele retornando para o esôfago é um órgão que não foi preparado para receber esse líquido e gera uma série de sintomas e lesões no órgão também, desde esofagite erosiva, que a gente vê pela endoscopia, até mesmo úlceras no esôfago, decorrente desse retorno desse conteúdo ácido ou não ácido, provocando uma série de sintomas, como azia, queimação retroesternal, que é aquela queimação atrás do peito, até mesmo uma dor torácica, e sintomas que a gente chama também de atípicos, tosse, rouquidão, enfim, uma série de sintomas. Em que situações o refluxo é mais recorrente? Na verdade, não tem uma situação específica, certo? O paciente ele não consegue, às vezes me pergunta, doutor, por que agora apareceu o refluxo? Na verdade, é um conjunto de fatores, entre eles, ansiedade e estresse, que hoje em dia é muito comum na sociedade, alimentação inadequada, hoje em dia fast food, alimentação, o paciente geralmente comendo correndo, sem aquela dieta adequada, junto com a obesidade que vem crescendo cada vez mais, acaba um dia começando a sentir com uma certa frequência que o sintoma mais comum é a queimação atrás do peito, que chama de pirose, é o termo técnico. Então a partir daí é que a gente começa a investigar se ele tem ou não doença do refluxo mesmo. A obesidade, então, seria um fator de risco? Sim, já bem provado nos estudos científicos que a obesidade é um fator de risco importante para a doença do refluxo. Que significa o quê? Pacientes obesos têm mais doença do refluxo que os pacientes não obesos. E, consequentemente, também foi provado que os pacientes obesos têm complicações da doença do refluxo mais do que os pacientes não obesos. Por exemplo, hérnia de hiato, um esôfago de Barrett, que é uma complicação do refluxo, e até mesmo um adenocarcinoma de esôfago, que é o câncer de esôfago. Então, obesos têm esse risco aumentado. Existem alimentos que favorecem o aparecimento do refluxo? Com certeza, né? Então, determinados alimentos que... O problema do refluxo, só para entender onde o alimento age, é na válvula que separa o esôfago do estômago, chamado de esfíncter esofágico inferior. E aí que entra os alimentos. Determinados alimentos fazem com que essa válvula, que teoricamente é o que controla o que desce e o que sobe do estômago para o esôfago, ela deixa ela relaxada, faz com que ela relaxe, relaxando ela fica mais entreaberta, favorece o retorno desse conteúdo. Alimentos como chocolate, frituras, alimentos muito condimentados, aqueles molhos de tomate muito ricos em alho, cebola, pimenta, certo? Alimentos à base de hortelã, alimentos gaseificados, tanto água com gás, como refrigerante ou cerveja, bebidas alcoólicas também, e também, não é questão de alimento, mas o cigarro também é um importante fator de risco para a doença do refluxo. O diagnóstico, como é feito? Ótimo. O diagnóstico pode ser feito de duas formas hoje em dia aqui na Bahia. Por que eu digo aqui na Bahia? Porque estão criando cada vez mais exames diagnósticos, estudando para melhor se chegar a um diagnóstico mais de certeza, como falamos. Aqui na Bahia temos dois tipos. A endoscopia digestiva alta, que, como eu falei, se encontra aquela esofagite erosiva ou úlcera do esôfago, o paciente tem o diagnóstico de doença do refluxo, ou através da pegametria de 24 horas, que é um sensor que fica no esôfago, medindo a quantidade de ácido que volta em 24 horas. Dando essa quantidade além do normal, também dá-se o diagnóstico de doença do refluxo gastroesofágico. Então são duas maneiras, endoscopia digestiva alta e pegametria esofágica de 24 horas. Feito o diagnóstico, quais as formas de tratamento? Bem, feito o diagnóstico, como eu falei, através da endoscopia ou da pegametria, a gente começa a iniciar o tratamento do paciente. Esse tratamento pode ser dietético e comportamental, excluir aqueles alimentos que eu já falei que são nocivos, que provocam a doença do refluxo, e algumas mudanças comportamentais. Não beber leite durante a refeição, não deitar logo após a refeição, enfim. Também outro fator, perder peso. Se o paciente tem uma questão de obesidade ou perda de peso, melhora muito os sintomas do paciente. Tem as medicações, certo? E aí que eu queria um parênteses, porque muitas pessoas se automedicam,
né? Vão na farmácia, compram aquele xarope ou aquele líquidozinho que melhora aquela azia e demora para procurar o médico. Esses remédios realmente dão um alívio temporário, porém não cicatrizam a ferida que ele pode ter no esôfago, como é a esofagite ou a úlcera. Então, aparentemente há uma melhora, mas clinicamente, endoscopicamente, não há essa melhora. Então, hoje em dia, os melhores remédios para tratar a doença do refluxo são os inibidores da bomba de próton. Entre eles, o mais conhecido é o omeprazol. Porém, o omeprazol é um remédio antigo, existem outros mais novos, com a tecnologia mais avançada, com a potência maior. E em casos mais raros, dependendo da gravidade do paciente, das complicações que ele pode ter decorrente da doença do refluxo, existe a cirurgia anti-refluxo. Então, o tratamento são esses 3 pilares: medida comportamental e dietética, tratamento medicamentoso, em casos mais específicos, tratamento cirúrgico. Em crianças, doutor, como é o aparecimento? Existe aparecimento de refluxo gastroesofágico? Sim, hoje em dia é muito comum, até assim, eu não entendo a parte de pediatria, mas eu sou procurado pelas mães, doutor, atenda a minha filha, enfim. Existem 2 tipos de refluxo: no recém-nascido, que é um refluxo fisiológico, que muitas crianças vão ter, bebês vão ter, isso faz parte do bebê, todo bebê vai ter um pouco de refluxo gastroesofágico fisiológico, e tem um refluxo depois, que não tem relação com esse, que o paciente ou a criança pode adquirir, da mesma maneira que o adulto pode adquirir. Então, crianças hoje em dia também estão comendo cada vez pior, crianças, a taxa de obesidade em crianças também está crescendo, o estresse, a cobrança nas crianças também está crescendo. Consequentemente, como esses fatores são primordiais para a existência da doença refluxo, em crianças cada dia mais surge o aparecimento da doença refluxo. E o diagnóstico também é feito da mesma maneira, com endoscopia, com pegametria, respeitando que em criança, dependendo do peso ou não, essa endoscopia tem que ser feita com auxílio de um anestesista, por ser uma situação mais específica. Mas o diagnóstico, o tratamento, geralmente é o mesmo. Então, para finalizar, gostaria que o senhor deixasse uma última orientação aqui para os nossos internautas. A minha orientação é o seguinte: cuidado com a automedicação. Eu acho que sentir azia, sentir aquela queimação atrás do peito, é uma coisa comum que pode acontecer em todo mundo. Quando isso se torna frequente, pelo menos o tempo que a gente usa é 2 a 3 vezes na semana, a pessoa está começando a sentir 2 a 3 vezes na semana, está na hora de procurar seu médico e não parar de se automedicar, porque já pode ter alguma complicação, alguma esofagite, alguma úlcera de esôfago, e se retarda na procura do especialista, pode gerar complicações que a gente não deseja. Então é atenção à frequência dos sintomas. E sintomas de alarme, que é a perda de peso inexplicada, se ele está vomitando sangue, se ele está ficando desnutrido, ou se esses sintomas estão acordando ele à noite. Então ele acorda à noite porque está sentindo queimação. Esses são sintomas de alarme que o paciente deve procurar imediatamente um especialista. Ok, doutor Luiz, muito obrigada. Obrigado.